Oi, gente. Vamos lá para mais um encontro, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de novo a questão das ciências sociais, ah, tanto para a antropologia da educação quanto da pedagogia social. E um conceito que eu achei muito interessante nesse tempo de conturbações, né? Enfim, que a gente tem vivido nessa pandemia, questões ideológicas, questões políticas e, dentro desse aspecto, as questões culturais. Então, eu queria pensar com vocês, colocar para vocês esse aspecto de a gente pensar a cultura, e aí a cultura está envolvida e está inserida nesse processo da pedagogia, sobretudo pelo viés, né, ou pelo caminho da própria pedagogia social, quanto da antropologia da educação. Então eu queria pensar com vocês o seguinte, a ideia da interculturalidade, ou seja, o aspecto de se pensar cultura nesse mundo pós-moderno que a gente vive hoje, um mundo extremamente globalizado, e nesse processo a gente tratar da interdisciplinaridade também. Como que eu posso abarcar o aspecto cultural e aí pensar a interculturalidade num formato pedagógico e didático de interdisciplinaridade, para o fazer pedagógico, tá? Então, um pouquinho disso que eu quero trabalhar com vocês hoje, para a gente poder caminhar, né? A ideia, então, gente, da interculturalidade, esse tema ele tem sido bastante relevante nas discussões sociológicas e antropológicas dentro do ambiente acadêmico, nos aspectos da filosofia, sobretudo no nosso contexto latino-americano. E a gente pensa um pouquinho assim nessa ideia desse mundo que a gente vive hoje globalizado, onde a gente se percebe uma, uma universalidade excludente, até certo ponto dominadora, e o contato entre as culturas, ele precisa acontecer, mas sem um aspecto de hierarquização dessas culturas, né? Valorizando o quê? As diferenças, comungando os valores. Isso é indispensável para um aprendizado mais aprofundado, mais holístico no sentido da palavra, né? Mais amplo, mais ampliado, e que seja coerente e equilibrado, né? Então essa é a ideia da gente trabalhar então esse conceito de interculturalidade com vocês. E aí tem uma coisa interessante, porque para ser intercultural é preciso primeiro ser o quê? Cultural. A interculturalidade é o diálogo entre culturas, né? Mas não é possível eu dialogar, a existir esse diálogo, enquanto um desses protagonistas desse diálogo, ele não coloca uma contribuição própria, que lhe é peculiar, que lhe é própria. Então a interculturalidade vai demandar o quê? A valorização e o aprendizado da culturalidade. E este é um desafio incrível para a gente, né? Nesse mundo pós-globalização, né, se eu posso dizer assim, onde a gente percebe o quê? Eu não gosto muito desse termo, mas para ele ficar bem claro na cabeça de vocês, onde há meio que esse imperialismo cultural, meio que globalizado, de forma hegemônica, onde a gente percebe conglomerados multinacionais que detêm esse processo de globalização, né? E aí o que acontece? Esse processo acaba por reduzir todas as culturas, né? Tornando as identidades culturais meio que amorfas, né? Sem forma, um espelho quebrado dessa cultura hegemônica. A gente
utilizando o neologismo, né? Ou seja, criar algumas palavras aqui, é a cultura McDonald's, é a cultura espinizante do ESPN, daquele canal de esportes. A gente percebe, gente, é muito engraçado isso, e a gente percebe, e isso abarca vários aspectos sociais, tá? No Brasil, se você quer abrir um negócio, ou, por exemplo, se você quer estruturar uma igreja, botar um aspecto religioso cristão aí, a gente percebe hoje no Brasil várias igrejas com nomes americanizados, né? A pessoa quer abrir uma loja de cuidados de animais, enfim, para tosa, para banho, para, enfim, aí é pet shop. É interessante como essa cultura hegemônica norte-americana, né, ela vem solapando efetivamente os aspectos culturais nossos. É claro, sem extremismos, tá, gente? Sem xenofobia, né? Sem aquele desespero de que, não, calma, eu acho que a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, mas eu quis trazer esse aspecto intercultural para vocês, primeiro para a gente perceber o seguinte, que não existe cultura maravilhosa, perfeita, e também não existe cultura extremamente ruim, existe cultura diferente. E a gente pode aprender nesse aspecto aí. Então, nessa cultura global, não há interculturalidade. É isso que eu quero pensar com vocês. A gente percebe uma hegemonia do espetáculo da época ainda da televisão para a época hoje das redes sociais, né, da era da internet. E isso faz o quê? Faz com que a cultura local, a cultura própria de determinada região, ela vira um folclore. Então vamos pensar agora em termos de Brasil. Repara comigo que o Brasil, o sentimento de inferioridade cultural é antigo, né? A gente sempre tem essa ideia de que lá fora é tudo melhor, é tudo perfeito. É claro que em alguns aspectos é muito melhor. Mas eu já tive experiência de estar lá fora, estar fora do país, e tem coisa muito maravilhosa, gente, mas tem coisa que Vou dar um exemplo para vocês. Um amigo querido estava fazendo um churrasco em Londres, na Inglaterra, aquele churrasco, música, pensa um ambiente de churrasco no Brasil, né? Ainda mais nós cariocas aqui, e daqui a pouco a polícia bate a porta perguntando o que ele estava fazendo, que estava incomodando o vizinho, isso que era 10 horas da manhã de um sábado. Então, às vezes a gente só valoriza, né, os aspectos, a gente exalta os aspectos, né, muito maravilhosos de uma cultura externa e a gente rebaixa demais o nosso, mas isso é um contexto histórico, né? O que eu estou dizendo para vocês vem desde a própria colonização, lá no primeiro a colonização portuguesa, e depois esse processo industrializante que a gente sofreu, né, industrializadora, ainda não saiu de dentro de nós, né? Ainda a gente acha que o estrangeiro é melhor, exceto no futebol. Futebol a gente, pelo menos era, né, antes do 7-1. Quem lembra aí, desculpa, até engasguei, da tragédia do 7-1 da Copa no Brasil de 2014, né? Mas enfim, pessoal, uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que a gente às vezes quer transformar o nosso aspecto cultural numa cultura norte-americana, uma cultura lá do Japão, então de um dos países da Escandinávia. São questões diferentes, né? A valorização da própria cultura é indispensável nesse processo de diálogo intercultural. Então, e para nós, enquanto profissionais da educação, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça para a gente poder passar para os nossos educandos que não existe cultura melhor ou pior. Claro, existem questões boas e ruins, tá? E essa valorização para a gente não quer dizer também que na nossa cultura só tem coisa boa, aquela coisa do ufanismo, né? Que o Brasil é maravilhoso, cheio de riquezas, eu até brinco às vezes com alguns amigos, o Brasil ele fica naquela coisa deitado eternamente em berço esplêndido. Eu acho que teria que reformular essa letra do hino nacional, né? Mas enfim, toda cultura tem dimensões boas e ruins.
É isso que precisa ficar claro, né? Nenhuma cultura, porém, é tão sombria que ela apague as suas luzes, né? E nem tenha manifestações boas. Quando a gente pensa na cultura brasileira, com, com toda a sua complexidade, não deve nada a nenhuma outra cultura. Né? Entre culturas, a gente não pode defender uma questão de superioridade. Isso aí para o antropólogo é pênalti, né? Então, ser cultural, gente, implica o quê? Implica em estar aberto ao diálogo, tá? A cultura não é Isso que é importante, que eu quero que vocês guardem. O que é cultura? Né? Cultura é cuidado, é você cuidar, é um conjunto de cuidados. Por exemplo, a agricultura, cuidar da questão agrícola, floricultura. Eu cuido o quê? Eu me atenho à cultura das flores. Olha como é que são, como é que está a especificidade. Então a cultura não é uma realidade pronta e acabada. Ela é muito mais uma realidade dinâmica, tá certo? Incompleta e que está sempre em transformação. Isso precisa estar claro para a gente. Então, ela precisa estar o quê? Aberta, né? Uma realidade aberta às demais culturas. E para isso, deve cuidar para abrir suas portas, mas não escancará-las. Ou seja, olha a questão do equilíbrio, como é que é interessante, né? Para que não permitir que o outro determine o que somos e muito menos que a gente possa fazer com que os outros sejam a cópia da gente. Eu penso que nesse processo da interculturalidade é um processo de desenvolvimento crítico, né? É um processo de uma acolhida crítica, acho que esse é o melhor termo, talvez, nesse processo de entender a interculturalidade, aquilo que eu disse. Para eu entender, para eu falar de interculturalidade, eu preciso falar primeiro de culturalidade, que foi aquilo que eu falei, da gente valorizar o que é nosso. Nem demais e nem tão pouco, e nem menos demais, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio. E quando a gente pensa nesse processo de interculturalidade, de estabelecer a culturalidade, de entender a nossa cultura, os pontos positivos, aquilo que nos é caro, que nos é importante, a gente precisa se contextualizar. Né? O perigo maior da contextualização é o fechamento cultural, é o ensimesmar. Né? Eu tô utilizando muitos neologismos, né? Mas é o ensimesmamento, ou seja, se fechar na nossa própria cultura. Né? Para a gente pensar num aspecto, num processo de interculturalidade, é importantíssimo, é imperativo, né, que seja um aspecto ético. Ético na medida de a gente entender que a globalização tem coisas muito interessantes, mas que por vezes ela acaba desumanizando a homogeneidade. Deixa eu melhorar isso. É um processo desumanizante de globalização cultural. O que eu quero dizer com isso? Na globalização, parece que sobressai, parece que aquela ideia da seleção natural, né? Do Darwin, né? Qual é a cultura que se sobressai? A cultura do mais poderoso, do que tem maior poderio em termos econômicos, militares, políticos. Cultura é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Eu penso que a gente precisa o tempo inteiro se rever, pessoal. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem, assim, como é que eu vou dizer? A gente tem uma gama, né, de diversidade cultural, de norte a sul, de leste a oeste, impressionante. Impressionante. E isso tem que ser valorizado, né? Quando a gente pensa nesse aspecto ético, e aí, dessa questão da valorização da nossa cultura, é uma tarefa ética o quê? Fazer com o nós, né? Fazer com o nós, com o que a gente tem. É a tarefa ética fazer com o nós. Se aplique a um número cada vez maior de pessoas e de grupos. Ou seja, aquilo que é nosso, aquilo que é próprio da gente, precisa estar para todo mundo, preciso alcançar o maior número de pessoas, para que as pessoas entendam o ambiente cultural que elas estão. E a partir daí elas possam valorizar
ou até criticar, buscar aquilo que eu disse, a cultura não é uma realidade fechada. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de interculturalidade, é mister, né? É importante. Por quê? Para a gente não fazer pedagógico, quando a gente pensa em termos de didática, de ensino, na medida em que eu entendendo esse conceito, eu posso aplicar esse conceito ao conceito da interdisciplinaridade. Algo que é muito rico das ciências sociais, pessoal, é essa capacidade que a gente tem de utilizar termos, categorias, conceituações de outras ciências afins e que é maravilhoso, né? Por exemplo, quando a gente pensa no aspecto, tem um conceito que tem se utilizado muito hoje, resiliência, né? O que é a resiliência? A resiliência é um conceito que vem da física, né? O que é a resiliência? É a capacidade que um corpo tem, que um material tem, de, independente das tensões, das forças aplicadas a ele tende sempre a voltar à sua posição de equilíbrio, de repouso. Então a psicologia, né, a psicanálise, ela se apropriou desse termo para quê? Para pensar a questão social, pessoas que passam por diversidades, por intempéries da vida e que são, né, a sua estrutura ela é deformada, mas ela tem uma capacidade de resiliência de voltar à sua posição de equilíbrio. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito legal, porque a interdisciplinaridade, pessoal, quando a gente entende ela dentro desse arcabouço de interculturalidade, de cultura, a gente só vai enriquecer cada vez mais o nosso fazer pedagógico. Por quê? Porque a interdisciplinaridade é o que? Ela corresponde a uma nova etapa do desenvolvimento do conhecimento científico. E de suas divisões, tanto epistemológicas, divisões nas disciplinas científicas, na metodologia, no ensino, nas categorias. Olha que interessante, olha quanta coisa a gente pode perceber nas práticas científicas. Então a gente percebe que o objetivo, né, dessa interdisciplinaridade para nós em termos pedagógicos, dessa metodologia interdisciplinar, sobretudo para nós das ciências sociais, é um processo da gente fazer o quê? Ampliar ainda mais a capacidade de conhecimento, de ensino, e quando eu alio, né, essa interdisciplinaridade, a interculturalidade, olha que coisa rica que eu posso fazer. Então, assim, o que eu quero que a gente fique muito claro para a gente é que pensar em termos de cultura e seus desdobramentos é essencial nesse tempo de pós-modernidade que a gente vive. Como diria o sociólogo chamado Zygmunt Bauman, eu até comentei para vocês dele em algumas aulas, que ele fala que hoje a gente vive num mundo de relacionamentos líquidos, onde as coisas são muito efêmeras, são muito voláteis, né? A gente não tem um processo repetitivo de aprofundamento social. Os relacionamentos são efêmeros. E isso perpassa para o aspecto cultural. O que eu posso fazer a leitura? Como eu posso fazer essa leitura? Isso é importante. E aí, quando eu me faço um docente dentro de um ambiente com educandos, eu preciso passar para os meus educandos essa capacidade e essa riqueza que tem o aspecto das discussões culturais, para que as consecuções dos projetos pedagógicos, da qualidade do ensino, ela possa ser cada vez mais ampliada, sem extremismos, tá, pessoal? Por isso que eu quis trazer essa questão para vocês nessa aula. A gente tem vivido momentos e tempos de extremismos, para que a gente busque o equilíbrio. E aí, quando eu penso nessa questão dos extremos, me lembro da sabedoria popular, que diz o quê? Qual a diferença entre o remédio e o veneno? É a dosagem. Então, eu penso que a gente trabalhar esses dois aspectos da
interculturalidade, entendendo a diversidade cultural do ambiente acadêmico que eu tenho, do ambiente dos meus educandos, do ambiente multicultural que eu tenho no país que eu vivo, trabalhando isso num aspecto de interdisciplinaridade, entendendo e fazendo interfaces, pontos de tangenciamento com outras disciplinas, vai trazer para mim um aspecto de riqueza assim maravilhoso, tá bom? Foi isso que eu quis trabalhar com vocês hoje. Pensem um pouquinho sobre isso, reflitam mais sobre isso. Foi muito bom a gente estar junto, tá bom? Até o próximo encontro.